Bom dia a todos. Meu nome é Diego, sou engenheiro mecânico e trabalho no metrô de São Paulo. E hoje vou falar um pouco para vocês da potencialidade de ganho com o sistema de prevenção de incêndio wireless. Esse trabalho foi realizado em conjunto com o supervisor Elcio, que é engenheiro eletricista, e nós dois trabalhamos na área de manutenção de equipamentos eletromecânicos. Bom, o objetivo desse trabalho é falar um pouco da experiência que a gente teve em instalar um sistema de prevenção de incêndio sem fio. Esse sistema foi instalado na estação Luz para atender principalmente os espaços comerciais que existem ali no mezanino. E durante essa apresentação, a gente vai revisar um pouco dos principais componentes que foram instalados, a gente vai falar um pouco das interferências envolvidas na instalação, e por último a gente vai falar um pouco do custo da instalação, comparando o custo da instalação sem fio com a instalação de um sistema cabeado tradicional. Bom, o primeiro componente que a gente vai comentar são os detectores de incêndio. Esses detectores podem ser do tipo fumaça ou térmico. O tipo fumaça, né, que vai emitir um sinal quando a fumaça atingir um nível que pode ser entendido como incêndio, e o térmico que vai monitorar a temperatura. Quando atingir um determinado nível de temperatura, ele vai emitir um sinal de alarme. A área de cobertura de cada sensor. O sensor de fumaça ele tem uma área de cobertura equivalente a uma circunferência de 6,3 metros. E o sensor térmico ele tem uma área de cobertura equivalente a uma circunferência de 4,2 metros, um pouco menor. E conhecendo essa área de cobertura e a área do ambiente que você quer proteger, você consegue fazer um cálculo da quantidade de sensores necessários para cada ambiente. Por norma, você não pode utilizar dois tipos de sensores no mesmo ambiente. Então, se no ambiente você está utilizando o tipo fumaça, você não pode utilizar o térmico nesse mesmo ambiente. E uma outra coisa interessante de se falar sobre os sensores é que ele emite dois tipos de sinais. Ele emite o sinal de incêndio, propriamente dito, né, para a central, como também ele emite um sinal de falha. Então, se a bateria do sensor ou o sensor for desacoplado da base dele, ele emite um sinal para a central também, um sinal de falha. Bom, o outro componente que a gente vai comentar é o roteador. Esse roteador ele tem a função de ler o sinal do detector e enviar esse sinal para a central de incêndio. O roteador tem um alcance aproximado aí de 60 metros em ambiente aberto. Em ambiente fechado ele vai ser um pouco menor, mas serve de base para você fazer um cálculo do alcance desse roteador, né, da quantidade de roteadores que você vai precisar. Esse equipamento em específico, ele tem acoplado dentro dele também o avisador sonoro e o avisador visual. O avisador visual, quando em alarme, ele é uma luz estroboscópica que vai ficar piscando. E o avisador sonoro, ele tem um nível de emissão, né, o nível de ruído dele, que alcança até 97, ele alcança um máximo de 97 decibéis. Por norma, ela pede que o nível, né, o nível sonoro do avisador, ele seja 15 decibéis acima da média do ambiente. Um outro ponto importante a se prestar atenção quando você está fazendo a instalação, que a norma pede que o avisador sonoro e visual, ele fique a uma altura de entre 2,2 metros e 3,5 metros. Instalação. Bom, e um outro componente que a gente vai comentar também é a central de controle. A central de controle ele recebe, né, ele monitora os sinais emitidos pelo detector, que foram transportados pelo roteador, e faz esse monitoramento, né, das falhas e dos alarmes de incêndio. Quando ele recebe algum alarme de incêndio, ele tem a função também de disparar os alarmes, né, os avisadores. Além disso, ele tem que disponibilizar para quem estiver lá no local, o local, ele tem que mostrar para a pessoa que está ali qual o sensor que está em falha. Então, seja em falha ou um alarme de incêndio, a pessoa que está no local tem que visualizar qual dos sensores que está emitindo esse sinal.
E, além disso, ele faz um registro de todas as ocorrências, né? Todos os alarmes, todas as falhas que ocorrerem, ele faz esse registro que fica gravado na memória da central. Bom, agora que a gente falou um pouco dos componentes que a gente instalou, a gente vai comentar um pouco da instalação propriamente dita, né? E, no caso, as interferências que vão dificultar a instalação da infraestrutura física, né, de comunicação entre o sensor e a central. Essas interferências podem ser de natureza civil, por exemplo, no caso, pode haver alguma parede, alguma coluna ou alguma viga que interfira na instalação. Essa interferência pode ser relacionada a alguma infraestrutura já existente, eletroduto, dutos de ventilação, tubulação de água, ou alguma coisa relacionada. E um terceiro tipo de interferência também são obras de arte que podem existir no local, obras de arte ou então uma exposição permanente, que não permite que você passe com a infraestrutura naquele local. Bom, essas são as dificuldades que você pode ter na instalação. E um outro ponto importante a se levar em consideração quando você está fazendo a instalação, e que foi o caso que levou à instalação desse equipamento na estação Luz, é que você pode ter ambientes temporários. E esses ambientes temporários, cada vez que ele sai, né, que ele é alterado, você tem que fazer uma modificação na infraestrutura. E isso gera custo. No caso, a gente levantou, ele pode ser lojas que tem uma vigência de um contrato, e quando esse contrato vence, a loja sai, você tem que fazer a retirada dessa infraestrutura, e quando tem um contrato novo, vem uma loja diferente, num local diferente, um tamanho diferente, que vão gerar alterações nessa infraestrutura. E pode ser também exposições temporárias, que vão permanecer um tempo na estação e depois vão sair, e pode vir outra diferente, que vai ter necessidades diferentes de instalação de sensores ou algum outro equipamento. Bom, uma vez que a gente falou dos componentes e da instalação, né, algumas dificuldades, alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, agora a gente vai falar um pouco dos custos envolvidos, né? Aí, especificamente para a estação Luz, a gente fez esse comparativo de custos entre uma instalação de sistema sem fio e o sistema cabeado para a estação Luz, né? Na estação Luz existem 8 lojas instaladas, no mezanino, e a central de controle teve que ser instalada na plataforma, um nível abaixo desse mezanino, e no extremo oposto da estação. Para essa instalação foram utilizados 3 roteadores para fazer a comunicação entre as lojas e a central. Vamos continuar aqui. A gente fez um comparativo do custo que a gente teve com o sistema sem fio, que aí, no caso, a gente levou em consideração os roteadores e a infraestrutura necessária para a alimentação, né, a alimentação elétrica desse roteador, e a mão de obra necessária para essa instalação. Para o sistema cabeado, a gente considerou um sistema de topologia tipo A. Nesse sistema, o carro tem que sair da central, percorrer todas as lojas e retornar para a central novamente. E para os custos, né, para o cálculo dos custos, a gente considerou o custo do eletroduto para fazer essa instalação e dos cabos. Então, fazendo esse cálculo, para a instalação do sistema cabeado, com relação a material e mão de obra, ficaria um custo aproximadamente aí de 45 mil. E para o sistema sem fio, um custo aproximadamente aí de quase 5 mil. Isso em reais. A gente pode ver que teve uma redução aí de aproximadamente aí 90% no custo para a instalação dessa infraestrutura física de comunicação entre o detector e a central. Bom, e esses são outros 2 gráficos, mostrando, só fazendo um comparativo aí de proporção entre o custo de mão de obra e de material para os 2 sistemas, sistema cabeado e sistema sem fio.
Bom, concluindo aí a apresentação, a gente chegou à conclusão de que o sistema sem fio ele pode ter algumas vantagens sobre o sistema cabeado, principalmente com relação a custos. Ah, quando a infraestrutura seria necessária, quando as distâncias se tornam relevantes, você tem uma redução aí considerável no custo para a instalação, por conta dos cabos mesmo e dos eletrodutos necessários para a instalação do sistema cabeado. E também você tem uma vantagem do menor custo quando você leva em consideração a cobertura de ambientes temporários, sejam lojas, lojas ou exposições que você tem um tempo de permanência menor, que quando ela sair, quando do vencimento do contrato, você vai ter que fazer a retirada dessa loja e a alteração da infraestrutura. E isso gera custos. E uma outra vantagem também com relação a interferências, né? Você tem uma facilidade maior do sistema sem fio para ultrapassar interferências. Você vai ter dificuldade, por exemplo, se tiver uma coluna, uma parede, você tem essa dificuldade, mas são as dificuldades que você também teria no sistema cabeado. E uma dificuldade do sistema sem fio, uma dificuldade técnica que a gente enxerga, que a gente está observando, que assim, a gente não enxergou nessa instalação, mas é uma coisa que você tem que estar monitorando, é que podem ocorrer interferências eletromagnéticas, né? Se você está trabalhando com ondas eletromagnéticas, aí você pode ter interferência de algum outro equipamento que exista na estação. Bom, a apresentação era isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E qualquer dúvida ou algum comentário, a gente fica à disposição. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.